E mais uma vez, buscando Deus verdadeiramente. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, está numa missão de pregar a Bíblia todinha. Já vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Quem quiser acompanhar aí, pode acompanhar. Estamos numa missão grande, porque eles não estão pregando mais a Bíblia. Ninguém está pregando mais a Bíblia. Estão pregando mentira. Bora lá. A defesa de Pedro chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentis que havia recebido a palavra de Deus, quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questionar, dizendo: você entrou na casa do homem incircunciso e comeu com ele? Então Pedro passou a fazer uma opção por onde, dizendo: eu estava na cidade de Chipre, orando, e um estância teve uma visão em que observei descer um objeto, se fosse um grande lençol, debaixo do céu, pelo quatro pontas, e vindo até perto de mim. E olhei anteriormente para dentro daquilo. Vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Vi também uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, matem e comam. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo pela segunda vez. Quer dizer, olha, presta atenção. A voz de Deus está falando conosco. Observe. Observe. Olha quando ele diz: do céu falou, não considerei impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estavam 3 homens enviados de César para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse: eu fosse com ele sem epicetar. Foram comigo também estes 6 homens. Entraram na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: enviei alguém a Jope e mandei chamar Simeão, que também se chamava Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais vocês e todos a sua casa serão salvos. Gente, presta atenção. As coisas, elas não estão sendo feitas como Deus está mandando. É por isso que está acontecendo essa bronca grande sobre o povo. Quando
comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, gente, a gente aqui está explicando a vocês a verdade, mas quando você chega ali, escuta os abestalhados, já conversa outra coisa, aquilo que foi escrito, que está sendo pregado dentro da Bíblia, já houve conversa de outros idiotas, porque a pessoa que deixa de ouvir a palavra de Deus e gravar para ir ouvir conversa de quem não está conversando a palavra de Deus e bota na cabeça, é uma bestalhada. Me perdoe eu dizer, que a palavra de Deus está sendo pregada como tem que ser pregada. A gente não está tirando a palavra de Deus, viu, Kauai? Você que me pediu para fazer live, estou fazendo. Observa a palavra de Deus, gente. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade batizo com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, gente, é complicado para vocês, é complicado. Pois se Deus deu a ele o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, que era eu, para que pudesse resistir a Deus. Quer dizer, quando você passa a buscar Deus, quando você passa a se libertar, vai aparecer meio mundo de gente para botar besteira na sua cabeça. Aí você cai na história deles. Cai mesmo, porque eu sei que cai. Não adianta vir conversar, não. E depois você entrou dentro de um buraco sem ter o quê? Saída. É ou não é, compadre? É. Quantos anos eu venho pregando o Evangelho para vocês? É até do cabo rir. Quantos anos eu venho pregando a palavra para vocês? Faz anos. Mas eu pergunto, qual de vocês tem alguma coisa gravada na mente de vocês? É. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentis Deus concedeu o arrependimento para a vida. Quer dizer, ele só achava que Deus ia arrepender o povo de Israel, mas nós aqui, onde eles erram aqui, dizendo que Jesus veio para nós, não. Aqui quem está fazendo isso, aqui está dando arrependimento aqui, é Deus. Não é Jesus Cristo, não. É Deus. Está ouvindo, não está, Júnior? Porque tem muita gente que quando chega junto da gente, que a gente está vendo a vitória da gente, ele não sabe dizer a você, nem a mim, nem a outro, parabéns. Não. Sabe o que ele sabe dizer? Você está certo? Você deixar a sua vida? Mas você estava na sua vida errado. Você está numa vida de Deus. Por que ele não diz: continue na vida de Deus? Continue na presença de Deus? Diz? Não. Diz, jornalista. Porque ele quer ver sua queda. Sabe o que é isso? Ele quer ver o quê? Sua queda. Eu vejo aqui, porque faço vídeos, muitos vídeos, falo de Deus, falo de política, falo de tudo, eu falo. Meus vídeos eu falo de tudo, eu bato de frente com tudo. Levanta várias pessoas, até atrás de me matar, porque eu estou falando a verdade. Quem quer ouvir a verdade? Levanta a mão aí, quem quer ouvir a verdade? Você não quer não, meu filho? 2, 3...
4. Hein, Júnior? Você não quer não ouvir a verdade? Mas ele não manifesta, não. Não, eu estou pedindo. Vive na verdade. Ó, a verdade é quem liberta. Não é religião, não. Não pense que religião liberta ninguém, não. Isso é mentira. Que liberta é a verdade. Porque hoje, por que foi que aconteceu o que aconteceu comigo? Eu vou dar um exemplo para vocês. De mim, vou dizer que foi de outro, não. Eu culpo isso a um tio meu chamado José Pai de Barro. Que eu sei dizer e meto o cacete e o pau mesmo. Eu estava na Assembleia de Deus. Já batizado pelo Espírito Santo, sem beber, sem namorar, sem prostituir, dava uma vida santa. Você viu o que é que o demônio apronta. Ele me chamou para ir para o Pará buscar uma carrada de madeira. E no caminhão dele, eu no caminhão do papai. Eu dirigindo. Quando chegou lá, ele veio me dar dinheiro para tomar cerveja, ele não gostava. Ele veio me dar dinheiro para sair com mulher. O que aconteceu? Quando eu voltei lá para cá, eu já voltei todo errado. Eu já voltei o quê? Todo errado. Porque eu saí da presença de Deus. Confiou nele, né? Confiei nele. Isso é um exemplo grande para vocês, pô. Dá nos olhos que eu estou querendo só ensinar. É complicado. Porque tem gente que está vendo vocês aqui. Rapaz, sai disso aí, que isso aí não dá certo. Agora o dele dá. Todo errado. Todo errado. Olha, eu não escuto. Quando o cara chega junto de mim, eu digo, bicho, pode cair fora. Para mim, eu já passei por isso aí. Porque se Deus quisesse que eu tivesse no erro, estava lá. Talvez eu não tivesse mais nem vivo. Porque eu estava caído, tinha caído na droga, tinha caído na prostituição, tinha caído no álcool. Ah, não. Foi o que Deus disse aqui na palavra, meus irmãos. Sai de junto da tua parentela. Ele disse isso a quem? Abraão. Vai embora. Sai. Quando ele diz assim, os discípulos são chamados de cristão em Antioquia. Ó, veja, nós vamos com 1890 páginas. E eu venho observando, porque eu sou muito observador, essa leitura que eu estou fazendo agora, eu estou observando muita coisa. Veja onde fala que Jesus veio perdoar alguém. Mostra o canto. Eles criaram. Eles trouxeram Jesus para a gente. Eles não trouxeram Deus. Eles trouxeram Jesus. E os abestalhados comeram aquilo ali que eles disseram. E Deus ficou aonde? Me responde, povo. Deus ficou aonde? Segundo, terceiro plano, porque eles olham logo primeiro Jesus, Espírito Santo e Deus. Que é o contrário. É Deus, Jesus, Espírito Santo. Eles verteram tudo. Aí bota na cabeça desse, bota na cabeça daquele, bota na cabeça daquele, que aquele dali sai passando para o outro sai passando para o outro, quando olhar está tudo errado. E aí? Hein? Quando ele diz, os que foram dispersos, a parte da perseguição, que começou com a morte de Estevão. A
perseguição começou com o quê? Com a morte de Estevão. Aquele que matava, que Saulo matou. E se espalhou até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra. Ninguém que não vocês, judeus. Anunciando a palavra de o que tinha acontecido com Estevão. Dá para entender? Algum deles, porém, que era de Chipre e de Sinai, e que foram até Antioquia, falava também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho. Anunciando o quê? Ou era falando de Jesus? Será se eu estou certo? Gente, me escuta, gente. O evangelho do Senhor Jesus. Primeiro ele fala no Senhor. Quem é o Senhor? Ele não fala primeiro em Jesus, é no Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Muitos crendo e se converteram ao Senhor. Converter a quem? A Deus. Que verdadeiramente Jesus não é o Senhor. Não. Jesus é filho de Deus. Quem é o Senhor é Deus. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos das igrejas que estavam em Jerusalém. Enviaram Bernabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus. Viu o quê? A graça de quem? Mas aqui Jesus já estava morto. Se fosse aqui, eles tinham visto, tinham falado que era a graça de quem? De Jesus. E ficou muito alegre. Exaltava todos os que confirmaram com firmeza de coração, permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, gente de Deus. Vocês aqui estão não é dizendo mal, não. Vocês aqui estão num passo de ir para o céu. Aqui está. Aqui está no passo de entrar na casa de Deus. E de fé, muita gente se uniu ao Senhor. Depois Bernabé foi a Tarso, procura de Saulo. Quando encontrou, levou para Antioquia durante um ano inteiro. E se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosas multidão em Antioquia, e discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, porque aí passou a eles ouvir a palavra de quem? De Cristo. Começaram a dividir e jogar o nome de Cristo, mas primeiramente para eles era quem? Deus. Acabou, prediz grande fome. Naquele dia, algum profeta foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Acabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do império de Cláudio, e discípulo, cada um conforme as suas posses, resolveram matar
uma Juda e os irmãos que moravam na Judéia, e eles fizeram enviado essa ajuda aos presbíteros por meio de Bernabé e Saulo. Gente, ó, duas coisas erradas que eu olho na Bíblia. E errada e é gravíssima dos pastores. Isso é gravíssimo. Um não é pregar o Evangelho, é o primeiro. E segundo, pregar Paulo. Por que não prega Estevão? Por que não prega João Batista? Que foram homens fiéis a Deus, nunca erraram em nada. É onde você vê, meus irmãos, o erro de muita gente nessa terra. Quando eles veem você melhorando sua vida, botando sua vida no lugar, a tendência deles só é puxar a perna. Vem cá, você está se lascando, você por aí está se lascando. E não está mostrando por que você está se lascando. Porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem, não adianta. Não adianta. Eu mesmo deixei de chegar no canto da conversa. Se puxar, conversa comigo, eu vou. Se não puxar, ensinei, eu já ensinei. Não quer porque não quer. Eu não posso fazer nada. Herodes perseguiu Tiago e Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Olha, foi o que aconteceu com Alexandre de Moraes, mandando prender meio mundo de gente da igreja para maltratar. Mas se cumprindo tudo que está acontecendo na Bíblia, tudo. Mandou matar a esposa de Tiago, irmã de João, vendo que isto agradava aos judeus. Prosseguiu mandando prender também Pedro. E era os dias dos pais sem fermento, dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-lo na prisão, entregou aos 4 escudos da guarda, soldado, cada uma para guardarem. A tentação de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração. Olha, havia o quê? Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Estava orando a quem? Olha a brincadeira, meninos. A Deus. Ou era Jesus? Porque Jesus já estava morto, Jesus já estava ressuscitado. Não era para eles chamarem Jesus? Mas eles chamaram quem? Deus. Pedro é libertado na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo. Pedro dormia entre 2 soldados. Ó, Pedro dormiu o quê? Amarrado entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardava a prisão. E és, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. A uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou colocando o cinto e calícia as sandálias.
Vocês estão vendo? Estão ouvindo gente de Deus. Quem tem Deus não tem prisão. Quem tem Deus não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem ruindade, não tem covardia. Tem nada. Porque Deus é um. Deus é um. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Quer dizer, o anjo mandou ele seguir. Põe a capa e siga. Então, saindo Pedro, os seguiu, e não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. E ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de fora, que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Quer dizer, se você tem Deus, se você confia nele, se você confia verdadeiramente no Deus, por que você vai confiar em palavras dos outros? Responda. Por quê? Por que você vai confiar em mim? Está errado. Você tem que confiar em Deus. Eu sou pregador da palavra. Então, saindo Pedro, seguia, e não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, e ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e glória adiante do anjo se afastou. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, olha, ele veio acreditar agora. Você veja quanto o bicho era safado. Não acreditava, é como muitos aqui. Ele vendo a cura, vendo a bênção, vendo Deus operar nele, e ele dizendo: e aí? Olha o que ele disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Deus curando, Deus dando, Deus mostrando: porra, teu caminho está aqui, ó, tu tá certo, cala tua boca, porque eu vou tomar as providências. Mas o povo faz o quê? Isso aí é conversa, isso aí não existe, isso aí não vai acontecer. Rapaz, está vendo, meu compadre? Está vendo aí a palavra aqui? Está vendo, jornalista? Está ouvindo? Não, está ouvindo. Ela sendo muito bem explicada. Pedro não acreditava em nada, aquilo era um nojento, ele não acreditava vendo Deus operar nele 24 horas, Jesus operar, e ele dizer que negou Jesus quantas vezes? E vocês não vão negar Deus? Vão, rapaz, não vão acreditar, porque para acreditar em Deus, você tem que ter uma mudança na sua vida. Tem que fechar a língua, parar de falar muito, ouvir mais, parar de mentir, porque Deus está doido para operar na gente. A gente aqui não quer sentir Deus operando. A se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Também chamou Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma
empregada chamou. Roder foi vergonha, era reconhecida a voz de Pedro. Ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Quer dizer, eu chego junto de Luiz, eu falo, chego junto do irmão, eu falo, do compadre, eu falo, de você, dormindo aqui em casa. Aí quando eu termino de falar, entra a voz aqui, sai aqui e ali morreu. Então os outros disseram, você ficou louco? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram, e o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram e ficaram admirados. E eles, porém, fazendo-lhe sinal como não, para que se calasse. Contudo-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anuncio isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. E quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, sobremente as sentinelas a interrogaram. Ordenou que se aplicasse a pena de morte e, descendo-se da Judéia para Cesarea, Herodes passou ali algum tempo. Mandou matar quem? Os soldados todinhos. Por quê? Gente, vocês tenham cuidado, gente. A armadilha está aberta para a gente. Se a gente não souber, saber, quando eu estou muito preocupado, com o que eu estou vendo. A morte de Herodes. Havia uma síria de vigência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sadom. Este, porém, de como acordo se apresentar a ele. E depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles receberam alimentos dos pais do rei. Em dia designaram Herodes, vestido de trajo real, assentando-se no trono, dirigiu-se a palavra, e o povo gritava: a voz de um Deus e não de um homem. A voz de quê? De um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus. Olha aí, veja, viu? Escute essa, viu? Escute, viu, senhor Alexandre de Moraes? Escute, viu? Escute a palavra bem, vocês que passam para ele, escute essa palavra bem grande que Deus está falando aqui, ó. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, que era maior do que tu, Alexandre. Por ele não havia dado glória a Deus. Não havia dado o quê? Foi o que Deus fez com ele? Comido de vermes, morreu. Comido de quê? De vermes.
E aí? E aí? Só porque não deu o quê? Glória. Está ouvindo, seu Divaldo? Quem é Deus? Quem tem Deus não tem medo de pregar não, cabra velho. Mete o cacete mesmo. Porque a palavra de Deus é que está penetrando no mundo. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Bernabé e Saulo cumprida a sua missão e voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Bernabé e Saulo, capítulo 13, versículo 1. A primeira viagem ministerial. Havia na igreja do Antíoco profetas, mestre Barnabé, Simeão, chamado de Nicho, Lício, Cirineu, Manaú, que tinha sido criado com Herodes, o Tetráqulo e Salomão. Enquanto eles estavam adorando ao Senhor, jejuando ao Espírito, jejuando ao quê? Ao Espírito. Separe-me agora, Bernabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Quer dizer, ele tinha chamado para quê? Para uma obra. É como vocês estão aqui, ó. Não fique pensando que vocês aqui não têm um chamado de Deus, não. Pense que anda direto, tem um chamado. Mas as coisas de Deus é na hora de Deus. Ninguém pode passar na frente dele. Então, jejuando e orando, impondo-se as mãos sobre eles, os despediram. Após essa mensagem que eu estou dizendo a você do meu tio, ele me tirou da presença de quem? De Deus. E me jogou no mundo da prostituição e da bebida. É como muitos de vocês, está entendendo, Júnior? Muitos de vocês aqui, que tem 90% e 99% de capacidade, se não tiver uma pessoa que fique no pé de vocês, batendo de frente, vocês caem. E não se levanta mais. Porque vocês já estão muito adiantados. Vocês não têm volta. A volta agora de vocês é se vocês saírem da presença de Deus, é comprar o caixão e mandar cavar a cova. Se eu sair da presença de Deus, é 24 horas. Talvez eu não atue. Porque Deus acha melhor matar a gente, levar a gente, de que perder a gente para outro povo. Quando você é de Deus. Se não for, tanto faz. A missão de Chipre. Bernabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Cineus. E dali navegaram para Chipre. Enquanto chegaram a Salomia, começaram a anunciar a palavra de Deus. Começaram a anunciar o quê? Mas não era de Jesus? Nas sinagogas, nas jucáticas, tinha também João como auxiliar, havendo transfisado toda a ilha, até Pafo. Encontraram certo judeu, do nome de Begis, que praticava magia e era falso profeta. Vocês estão vendo? Estão vendo?
É o que acontece hoje aí com muita gente. E ele estava com o prosumo Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, procursor, tendo chamado Bernabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Eliná, assim que se traduzia o nome deles, e se apoiou a ele, procurando-lhe afastar da fé. Olha aí. Procurando afastar de quê? Da fé. Aqui tem muita gente nesse lugar aqui, doido para tirar vocês da presença de Deus. Muitos. E procursou. Mas Saulo também chamou Paulo, cheio do Espírito, olhando firmemente para Eliná, e disse: o filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor. És que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e não vendo o sol por algum tempo. Porque ele era o quê? Macumbeiro, feiticeiro e travessor. Ele era mentiroso. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculo procurava quem os guiasse pela mão. Então o procursor, vendo o que havia acontecido, creu maravilhosamente com a doutrina do Senhor. Vocês estão vendo, gente? Quem é Deus? Demorou não, Deus fez logo. Porque vocês que buscam Deus, vocês têm uma luz. E essa luz abusa muita gente. Vai criar problema, como cria comigo. É porque eu estou acostumado que, para mim, tanto faz. João Marcos volta a Jerusalém. E, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Pergi de Panfilha. João, porém, deixando de volta para Jerusalém. Mas eles ainda de passagem chegaram a Antioquia e da Písia no sábado. E entraram nas sinagogas, sentaram-se depois da leitura da lei. Leitura de quê? Leitura no sábado, entraram depois da leitura da lei. Proféticas. E cheguei das sinagogas, mandaram dizer: o que é que eu estou fazendo aqui para vocês? O que é, Luiz? É, Luiz? O que é que eu estou passando para vocês aqui? Está sabendo, não? É a leitura da lei. Hein, Pedro? O que é que eu estou fazendo aqui? A leitura de quê? Da lei. Hein, meu irmão? O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é o que é a verdade.
Porque se vocês não botarem isso aqui na mente de vocês e guardarem para vocês, pode comprar o vestido preto, que vai para o inferno. A verdade é essa. Não tem outro caminho, não tem outro de que você não obedecer à lei. Não existe outro. Irmão, se vocês têm alguma palavra do consolo para o povo falar, olha, testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo-se com as mãos sinal de silêncio, disse: Israelita, todos vocês que temem a Deus, escute o Deus do povo de Israel. Olha, o Deus do povo de quem? Será que eu estou certo? Escolheu os nossos pais, exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, suportou os maus costumes do povo durante 40 anos. Passaram no deserto quantos anos? No deserto, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhe deu juiz até profeta Samuel. Então ele pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quitri, de Benjamim, isto durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho desse, achei Davi, filho de José, irmão segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência, que eu falo direto, isso aqui, deste conforme a promessa de Deus, trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Veio da onde? Veio da descendência de quem? De Davi, José. Antes da manifestação de João, até João, pregou em batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. A todo o povo de quê? Provei mais outra vez que eu estou certo. Outra vez, provando que eu estou certo. Arrependimento do povo de Israel. Não foi nós, não. Quando João estava completamente na sua carreira, disse: quem você pensa que sou? Não sou aquele que você espera, mas depois de mim vem aquele que cuja os pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Quem era? Jesus. Está vendo, Jordan? Está ouvindo, não está? E aí, vocês, quer dizer o quê? Que o velho está falando o quê? A verdade. A verdade. A verdade. Irmão, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém
não conheceram Jesus, nem as palavras dos profetas, que são lidas, todos os sábios cumpriram as profecias, quando condenaram Jesus, embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Pois de cumprirem todo o que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro. Olha, tirando de quê? Não é cruz não, idiota. É madeiro. Se eu venho dizer direto, não venho, minha gente? Puseram-lhe em túmulo, mas Deus o ressuscitou. Quem ressuscitou? Deus, dentro dos mortos. Durante muitos dias, ele foi visto pelo que tinha acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. Aquela igreja que tem testemunha de quem? Aqui de onde ela sai. Feito pelo que tinha acontecido da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora sua testemunha diante do povo. E nós anunciamos a vocês o Evangelho. Nós anunciamos a vocês aqui o quê? Ou ele está mandando cantar, louvar? Está vendo, irmãos? Aprendam, que eu quero ensinar vocês. Eu não quero deixar vocês caírem no buraco, não. Que o buraco negro está aí, querendo engolir todo mundo. Até eu. Da promessa feita aos nossos pais. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitado Jesus, como também está escrito no livro de Salmo, número 2. Você é meu filho, hoje gerei você. Quem é filho? Jesus. Quem gerou? Deus. Enquanto há fato de que o ressuscitarei dentro dos mortos, que jamais voltarei à corrupção. Deus expressou dentro da maneira e cumprirá a vocês, a favor de vocês. As santas e fiéis promessas feitas a Davi. Santas e promessas fiéis feitas a quem? Está vendo, Pedro? Deus prometer, ele cumpre. Tudo que Deus prometer a vocês, ele faz. Deu uma aguinha ali. Por isso também dizem outros, Senhor, em outro salmo, não permitirei que o teu santo veja corrupção. E se ele viesse hoje para o mundo, será que tem corrupção? Está vendo, compadre, que ele já falava, ó. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado de seu pai, e viu corrupção, porque aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saiba que por meio de Jesus, que a ressurreição dos pecados é anunciada a vocês. Por meio dele, todo o que crê e justificar de todas as coisas, das quais vocês não
pode ser justificado pela lei de Moisés. Portanto, tenha cuidado para que não lhe aconteça que os profetas das quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Portanto, tenha cuidado para que não lhe aconteça o que os profetas disseram. Veja os desprezadores, fique maravilhado e desapareçam, porque nos tempos de vocês eu realizou obra tão que vocês não acreditarão, se alguém lhe contar. Quer dizer, ele faz obra na gente aqui tão grande que ninguém acredita. Quem faz? Deus. Quando Paulo e Bernabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhe falasse estas mesmas palavras. Terminado a reunião nas sinagogas, muitos dos judeus e depois proselitos pediram e seguiram Paulo e Bernabé. Este, falando com eles, os persuadia a comunhão firme na graça de quem? De Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muitas invejas e blasfemando-se contradizia o que Paulo falava. Então Paulo, Bernabé, falando ousadamente, dizia: era necessário pregar a palavra de Deus. Era o que? Necessário. O que é que eu estou fazendo? Está ouvindo, Júnior? Está vendo, irmão Luiz? Está vendo? Se não pregar, não for para cima de vocês com tudo, vocês arreiam. Porque a briga é espiritual. Primeiro, vocês, mas como vocês, rejeita a si, julgue indigna da vida eterna. É que nós voltamos para os gentis. Porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei vocês como luz dos gentis, a fim de que vocês sejam para a salvação até os confins da terra. Ele colocou a gente para pregar o Evangelho para vocês. Até os confins de quê? Da terra. Quem foi? Deus. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus indignaram as mulheres piedosas de alta posição, os principados das cidades, levantaram perseguição contra Paulo e Bernabé, expulsando-lhe do seu território. Este, sacudido contra os pó dos pés, foram para Icônio, e os que despediram-se, porém, estava cheio de alegria do Espírito Santo. Isso aqui, ó,
Presta atenção essa palavra. Capítulo 13, versículo 51. Ó, diz: este sacudido contra os pó dos pés foram para Ecônio. Não é para a gente. É para Ecônio. E os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Chegou. Amanhã, novamente. Amanhã vai para o capítulo 14. Quem alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Estou aqui para responder. Pode fazer, pode dar um chá. Diga. Bem, irmão. Viu que as igrejas estão mentindo, irmão? Viu, compadre? Viu, irmão Júnior? Viu, Luiz? Que aqui só fala em quem? Em Deus. Não era para eles pregar Jesus? Não era? Diga se não era. Prega a Deus. Prega a Deus. Não, eles estão pregando Deus aqui. Não era para pregar Deus. É. Prega Jesus. Prega, não, eles aqui pregam Deus. As igrejas pregam Jesus. Mas lá eles pregavam Deus. E Jesus veio para Israel. Não foi para a gente. Isso eu venho dizendo, ó. Mas, quando a gente fala, parece que a gente cria ódio, o povo cria ódio, compadre. Porque eles querem ouvir o quê? A mentira. Eles queriam que eu dissesse, como eles dizem, Jesus veio para nós. Não. Mentira. Quando Deus disse, eu fui até os confins da terra. Eu sou Deus. Quer dizer, nós para Israel, nós somos o confim das terras. Nós estamos quantos mil quilômetros de Israel? Não sei, 15 ou 20 mil quilômetros de Israel. Então, aqui, era para esses pastores idiotas que estão aí, padres, ensinar o povo a verdade. Dizer, ó, Jesus veio, mas Jesus veio para salvar quem? Israel. Nós temos que ter Deus, que é um todo-poderoso, Ele é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Está ouvindo, meus filhos? É a luz do mundo, né? Deus é a luz do mundo. Jesus é a luz de Israel. Do mundo não. Do mundo é Deus. Essa luz do mundo é Jesus, é conversa. Ele disse aqui, a luz do mundo é quem? Deus. Hein? É, mas quem segue quem? Israel. Ele não está falando para a gente. Você tem que entender que ele estava falando para quem? Para Israel, para aquela região. Ele não estava falando para a gente. Quando Deus diz, eu sou o Senhor, até nos confins da terra, foi o que ele quis dizer. Eu sou Deus aqui. Aqui quem manda sou eu. Jesus veio para Israel. Que você vê quantos anos eles passaram. 40 e tantos anos, compadre. Sendo sofrido, apanhando, passando fome, passando miséria. Aí Deus vai e manda o Salvador, que é para eles quem? Jesus. Está dita a pancada e a palavra, gente. Só quem não quer ouvir, né, irmão? Se ele tivesse dito, Jesus veio para o mundo, e o mundo, como eles dizem aí, o mundo não aceitou. Mentira. Que nem o mundo eles conheciam. Eles conheciam ali as 12 tribos. Vocês estão entendendo? Que é a bagaceira disso aqui tudo, minha gente. E não só de lá, né? Hein?
E as 12 não saíram de Não lá. saiu de lá, Júnior. É a mesma merda, estão lá fazendo a mesma guerra. Que é a mesma coisa que chama Guerra Santa. E não, Nivaldo, é a Aí verdade. sai de lá e É das tribos, as 12 tribos. Ó, Em Gaza, a faixa de Gaza até hoje briga. o que aconteceu? Ó, quando Jesus, 2 minutinhos, quando Deus disse, eita, aleluia, glórias, aleluia, eita Deus poderoso, quando ele disse assim, eu vou libertar, quando ele disse a Moisés, foi que ele disse a Moisés, vai libertar meu povo, que está clamando por mim. Quem era o povo? Israel, o povo de Jacó, escravizado. Quando ele tirou o povo de lá, que o povo caiu na liberdade, vira bagunça. Foram adorar outros deuses. Aí Deus meteu o pau. Castigou. Ou não castigou? De uma vez só ele matou 600 mil homens. De 21 anos acima. Por que você não prega? Pregar só rosa é bom. Lasca é pegar o espinho. Tá aí, gente, eu estou falando isso. Não sei se vocês gostaram, o povo lá de cima. Mas abençoado de Deus. Eu estou falando a verdade. Se for mentira, tá aqui. Ó. Olha, povo, que é a Bíblia Sagrada. Não posso passar daqui. Nem posso agradar vocês. Nem me agradar. Tá vendo, gente, como é a palavra? Viu que ele disse que mata? Foi o que ele fez com o rei. Porque não deu o quê? Uma glória. Morreu comido de bicho, todinho. E vocês acham que Deus vai brincar com vocês que estão brincando com o povo aí? É? Se preparem. A madeira de Deus vai deitar para cima de vocês, eu não tenho nada. Como está deitando para cima dos pastores. Mentindo, roubando. Foi pego vários pastores com meio mundo de dinheiro. Menino. Foi pego pastores com vários milhões de dinheiro, roubando. Está certo isso? Me responde. A palavra de Deus é para ser vendida? Eu não faço. Não quero ter nada na vida, se não for diante da presença de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.